Olá, boa noite a todos, boa noite a vocês mulheres que acompanham todas as noites o quadro Mulheres em Foco. Nós estamos aqui novamente e eu gostaria de abordar um assunto que eu tenho recebido algumas sugestões de assunto, né? Eu vou procurar nessa semana não ler e-mails, mas eu vou abordar assuntos que foram sugeridos por mulheres, por obreiras, né? Inclusive, nós vamos falar sobre namoro, vamos falar sobre casamento. Eu tenho uma sugestão excelente para essa semana que é como eu posso agir com meu marido que é passivo. Tenho um casamento cristão, mas meu marido não assume o papel dele de um homem de Deus, de cabeça dentro de casa, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Nós vamos falar também sobre os limites do namoro cristão, tá? Então, hoje eu gostaria de abordar sobre uma sugestão de um obreiro. Foi um homem que nos sugeriu isso. Fala sobre o papel dos obreiros na igreja. Qual é o nosso campo de ação? Como que a gente pode trabalhar? O que a gente realmente deve fazer? O que é esperado da gente? Eu tenho certeza que isso já foi explanado várias vezes para vocês nas reuniões. Os que foram levantados recentemente passaram pelo curso do CPO, mas nós temos também obreiros que têm mais tempo, que talvez não passaram, mas já participaram de várias reuniões de obreiros. Então, o que é esperado de um obreiro? Vamos falar aqui tanto da obreira quanto do obreiro. Isso aqui é esperado dos dois. Uma coisa que a Igreja Universal não exige é uma formação acadêmica. Quando o obreiro é levantado, ninguém pergunta para ele qual o grau de instrução, qual o diploma que ele tem, qual a sua formação, né? Nós temos obreiros de todas as idades, desde os mais jovens até senhoras com 80, 85 anos. Nós temos senhorinhas mesmo que estão na obra há muitos anos. Então, nós não fazemos distinção entre a formação da pessoa, a idade, absolutamente nenhuma distinção com respeito a isso. Mas há um critério que é observado a todos, é que eles sejam cheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela realmente está pronta a servir. Essa é a exigência de Deus para quem quer fazer a obra. Também, não só está pronta a servir, quem é cheio do Espírito Santo tem condições dadas por ele para suportar as lutas que advêm por causa do serviço a Deus. Porque quem serve a Deus passa por tribulações, passa por desertos, passa por um período de preparação. Então, são lutas grandes. Então, tem que ter o Espírito Santo. Então, você entrou na obra, há em você uma confiança que você é uma pessoa de Deus, é selada com o Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas automaticamente, voluntariamente, desejam servir da melhor maneira possível. Então, um obreiro, ele não pode ser aquela pessoa que chega para ajudar no trabalho da igreja em cima da hora. Um exemplo, a reunião começa às 7h30, é impensável um obreiro chegar às 7h20, 7h25. Porque o trabalho do obreiro, assim como o trabalho do pastor, é uma vida dedicada no altar 24 horas, ele está ali à disposição da igreja, das pessoas o tempo todo. O obreiro tem que estar à disposição das pessoas na igreja antes que a reunião comece. Então, o horário do obreiro, da obreira, do obreiro chegar é sempre bem antes da reunião. Por quê? São os obreiros que preparam o ambiente para receber o povo. São os obreiros que estão ali atentos. Eles chegam no salão, limpam o salão, eles vão ao banheiro, ver qual a necessidade, está faltando papel, vamos lavar o banheiro, está sujo. Vão aos bebedouros, preparar ali que as pessoas vão ter sede, então o bebedouro tem que estar limpo, tem que estar funcionando. Aqueles que atendem na IBI, os obreiros ou as voluntárias da IBI, as educadoras, elas estão ali preparadas, já a sala que vai atender as crianças estão limpas, o lanche está pronto, o material didático está pronto. Isso tudo é preparado com antecedência para receber as pessoas. Então, quando tudo isso está pronto, aí os obreiros vão para o salão da igreja, ou para a porta, ou ficam posicionados no salão, conforme a determinação de cada pastor, e eles vão receber essas pessoas. Quando o obreiro vê uma senhora chegando com criança, aquele obreiro está ali com um sorriso, aquela obreira está ali, porque a gente recebe as pessoas com um sorriso. O sorriso é a melhor forma de você dizer, seja bem-vindo.
né? Você é muito bem quisto nesse lugar. Então, o obreiro viu que aquela família tem uma criança, que aquela senhora tem uma criança, imediatamente ele sugere a IBI, ele mostra a possibilidade de encaminhar aquela criança para a IBI, antes mesmo que ela entre no salão. Porque muitas vezes, o que acontece? As crianças entram, os pais não têm conhecimento da IBI, não têm conhecimento dos benefícios que a escola bíblica infantil oferece para as crianças, da linguagem, do material, do esforço que a igreja tem em oferecer uma educação cristã para as crianças. Então, eles desconhecendo isso, eles deixam as crianças no salão e aquelas crianças acabam perdendo a oportunidade de serem evangelizadas na linguagem delas, de uma forma que elas possam compreender. O obreiro estando na porta, a obreira que está ali na porta, ela mostra para a mãe a importância da IBI. Então, aquela mãe vai direcionar a criança para lá. Isso evita que aquela criança corra no salão, que ela chore, que ela tenha vontade de beber água. Isso é um papel do obreiro, é a atuação do obreiro. Uma outra atuação do obreiro, ajuda as pessoas a se acomodarem no salão. As pessoas estão chegando, normalmente, as pessoas sentam do meio para trás. O obreiro está ali, ele mostra, vamos sentar mais próximo ao altar, aqui está a bênção de Deus, você vai estar mais perto do pastor, você vai ter condição de ouvir melhor a palavra de Deus, vai se distrair menos. Então, todas essas orientações que são tão simples, mas que fazem uma diferença tão grande na vida de um membro, na vida de uma pessoa que chega à igreja, elas vêm através do obreiro. Então, o obreiro está ali, está perto, de repente, de começar a reunião, você percebe que as pessoas estão... O pastor está... Uma outra coisa também que eu gostaria de falar aqui, que é importante, muitas pessoas, às vezes, têm vontade de falar com o pastor, mas têm dificuldade, ou por vergonha, ou elas acham que o pastor é muito ocupado, que elas não vão conseguir. O obreiro pode fazer essa ponte da pessoa até o pastor, de oferecer, olha, você não quer um atendimento com o pastor? Normalmente tem um obreiro que é responsável pela reunião, que é responsável pela agenda do pastor ali, pela fila do atendimento. Então, são os obreiros da igreja que ajudam o pastor a conhecer as suas ovelhas e dar assistência. Os obreiros são os auxiliares do pastor. Então, o obreiro que quer ganhar almas, ele tem um campo fértil dentro da igreja para isso. Ele trabalha fora, mas ele não pode nunca esquecer que ali dentro ele ganha muitas almas. É como o atendimento. Um outro assunto muito importante a ser falado sobre a atuação do obreiro. Nós sabemos que muitas pessoas poderiam estar muito além na sua vida espiritual do que estão se elas fossem acompanhadas de perto por alguém que tivesse mais discernimento, mais conhecimento, que tivesse uma instrução maior para dar para elas. Mas há uma dificuldade, muitas vezes a pessoa não procura os obreiros porque ela olha para aquela obreira, para aquele obreiro, tem um rosto sisudo, tem uma cara amarrada. Então, as pessoas ficam desencorajadas a procurar. E o atendimento, o acompanhamento é muito importante. Foi uma das coisas que nós aprendemos no início da igreja, que eu nunca vou me esquecer. Nós tínhamos um caderninho, todos os obreiros eram orientados a ter a sua agenda, o seu caderno de atendimento. E ali nós acompanhávamos cada pessoa que chegava pela primeira vez. Era praticamente impossível, nas nossas igrejas, antigamente, uma pessoa chegar pela primeira vez e não ser acompanhada, só se ela não quisesse mesmo conversar com ninguém. Porque os obreiros tinham o maior prazer de procurar, de oferecer ajuda, de demonstrar o quanto estavam felizes daquela pessoa estar ali. Então, obreiro, você quer ganhar a confiança de uma pessoa, porque não vejam aquelas pessoas que estão na igreja como pessoas, vejam como almas. Você quer ganhar a confiança delas? Mostre um sorriso, mostre a disposição que você está em ouvi-las, já com seu rosto, com seu semblante. E nunca seja invasivo. Um exemplo, você sentou para conversar com alguém, não fica forçando a pessoa a falar. Deixe que ela espontaneamente abra a sua vida, porque não é fácil desabafar. Hoje em dia, nós vemos que as pessoas têm uma dificuldade em confiar nos outros. Por quê? É difícil ter pessoas de confiança, pessoas que guardem
não vou nem dizer a palavra sigilo, mas que sejam discretas ao ouvir sobre a vida pessoal de uma outra pessoa. Então, isso é tão difícil que por isso muitas pessoas se fecham. Então, o obreiro é aquela pessoa que não é invasiva, que não espalha o que ela ouve. Então, se você ouviu o desabafo de alguém, o problema familiar de alguém, seja discreto, que você ouça realmente para orar, para ajudar, para aconselhar, mas não para comentar com o outro, né? Porque isso é feio. Você cai em descrédito, não só com aquela pessoa, mas em descrédito com Deus, não é o seu papel. Outra coisa também, não seja preconceituoso, discriminatório. Na igreja nós recebemos pessoas que são da igreja e outras que são de outras igrejas. Nós recebemos católicos, recebemos espíritas, recebemos budistas, nós recebemos prostitutas, como nós recebemos senhoras casadas, nós recebemos homossexuais, nós recebemos pessoas de todas os credos, de todas as formações. De repente você olha, está sentada ali no banco uma pessoa cheia de tatuagem, com um piercing, com aparência até meio assustadora. Não a julgue por isso, porque por detrás daquela aparência, talvez até agressiva, até assustadora, tem uma pessoa que está sofrendo muito, que precisa de uma palavra. Então, o obreiro não pode ser aquela pessoa que olha para a aparência, que se assusta e discrimina. Eu já ouvi casos de pessoas que falam assim, olha, eu cheguei na igreja e eu ouvi isso de uma pessoa, um morador de rua. Você já deve ter ouvido testemunho assim. Não tinha chance de alguém chegar perto de mim, porque eu cheirava mal, porque minha aparência era horrível. Mas eu fui atendido e abraçado. Não tiveram nojo de chegar perto de mim e nem de me abraçar. Olha só que testemunho. Então, nós não podemos ser preconceituosos. Então, isso é esperado de um obreiro e muito mais. A gente poderia ficar aqui, de repente, 1 hora falando do que é esperado de vocês. Mas se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai te guiar no salão, ele vai te conduzir de tal forma que você não vai deixar nada a desejar no seu serviço. E você vai usar a oportunidade que você tem diariamente de servir a Deus da melhor forma possível. Você vai aproveitar o seu dia, você vai aproveitar a sua ida à igreja, não para ficar no grupinho lá na porta da igreja. Porque, olha, se eu fosse um membro, uma pessoa que está na igreja ali, recente ou nova, eu jamais confiaria de abrir a minha vida para alguém que está num grupinho na porta da igreja, porque para mim uma pessoa dessa está desinteressada da palavra de Deus que está sendo falada lá dentro. Se ela se desinteressa pelo que tem de mais sagrado, ela não está interessada em me ajudar. Então, tem comportamentos que o obreiro tem que ele coloca em descrédito aquele compromisso que ele fez. Eu estou aqui para ajudar as pessoas. Pare e analisa. O que você demonstra realmente leva as pessoas a confiar em você? Porque o seu papel na igreja é de ajudar as pessoas. E as pessoas só vão te procurar se elas confiarem em você. Antes de desabafar com alguém, a pessoa observa muito, muito. Antes de abrir toda a vida dela, ela pensa, será que eu posso? Será que eu devo? Será que essa pessoa realmente vai entender o que eu estou passando e vai me ajudar? Tá bom? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Fica aí uma dica para os obreiros. Analisa, cada um se analisa. A Bíblia fala para a gente se analisar, se autoexaminar. Então você se examina, porque você vai evitar cair num julgamento pior no futuro. Tá bom? Um abraço a todos. Até amanhã.